Bom dia, turma! Como estamos? Eu creio que vocês estão bem, eu também estou bem. E que bom, gente, a gente poder dar continuidade aos nossos estudos de geografia, né? Hoje nós vamos aprender sobre a região Nordeste, sobre a região na qual moramos, não é verdade? O Piauí faz parte da região Nordeste. Então, vamos continuar na construção do nosso hábito. Mas que hábito é esse? O hábito de estar com o nosso módulo à mão, com o lápis, com o nosso caderno. E para que, professora, nós vamos precisar desse material? Para, porventura, se precisar sublinhar, circular, escrever alguma característica que faça parte dessa região. Ou para você fazer anotação, onde você vai fundamentar ainda mais o seu aprendizado. Ok, turma? Então, vamos dar início à nossa aula de geografia. Hoje, o nosso texto de geografia se encontra na página 308 do módulo 4. Então, vamos lá. Região Nordeste. Como falei, o Piauí está localizado na região Nordeste. A região Nordeste ocupa uma área de aproximadamente 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Veja no mapa ao lado. Olha só. E a região Nordeste é uma região onde tem uma faixa litorânea bem grande. Com exceção do Piauí, que a nossa faixa litorânea é bem pequena. Mas vamos lá. Veja no mapa ao lado quais são os 9 estados que fazem parte dessa região brasileira. E aí, lembra daquela nossa aula passada, saber o que é um estado, uma capital, um município. E aqui nós estamos vendo a região Nordeste e os seus 9 estados. Então, vamos lá. Mas além de 9 estados, além de estar geograficamente dividida como região Nordeste, a região Nordeste também foi subdividida. Ou seja, nós fazemos parte das 5 regiões do Brasil, mas a região Nordeste ainda é dividida por conta das características dos aspectos naturais, juntamente com os aspectos econômicos e culturais. Então, vamos ver como ocorreu essa divisão ou essa subdivisão das regiões Nordeste. As paisagens nordestinas apresentam grandes contrastes. Contrastes é diferença, não podemos esquecer. Ou seja, as paisagens nordestinas, elas apresentam grandes diferenças. E por conta dessa diversidade natural, é que houve uma necessidade de fazer essa subdivisão, por conta de aspectos naturais, de aspectos econômicos. Essas duas características, elas permitiu que a região Nordeste fosse subdividida. Vamos lá. As paisagens nordestinas, como já havia lido, apresentam grandes contrastes, diferenças, resultando da diversidade natural, da ocupação da população e das atividades econômicas. Por isso, o Nordeste apresenta as seguintes sub-regiões. Com o seu lápis, por favor, sublinha bem aí por que houve a necessidade de fazer essa subdivisão. Por conta da diversidade natural, da ocupação da população e das atividades econômicas. São esses 3 itens que vocês irão sublinhar aí no módulo de vocês. Então, primeira divisão ou subdivisão, Zona da Mata, número 1, que é justamente, olha só, o mapa ele é bem explicativo e está bem claro. Toda essa faixa azul aqui, ela é conhecida como Zona da Mata. Estende-se pela faixa litorânea leste, de clima mais úmido e abrigam a maior parte das capitais nordestinas. Ou seja, grande parte dessa área, olha só, que é uma área litorânea, ocupa as grandes capitais da região Nordeste. Então, vamos para a segunda, o agreste. Quais são as características dessa subdivisão? Agreste. Faixa de transição entre a zona da mata, mais úmida, e o sertão, mais seco. Apresentando dessa forma características dessas duas subdivisões. Ou seja, o agreste, que é bem mais fino, olha só, ele apresenta características dessas duas outras subdivisões. Zona da mata e o
sertão. Então, vamos para a terceira. Sertão. Vamos lá, olha o sertão aqui, sertão inteiro. E é grande, viu? Ocupa uma faixa onde pega muitos estados da região Nordeste. Então, vamos lá. Porção interiorana que tem entre suas principais capitais característica os climas semiárido e a formação vegetal da caatinga. Ou seja, uma das características do sertão é o seu clima e a sua formação vegetal, que é a caatinga. E é importante, gente, que cada um de vocês, ao ler essas características dessas sub-regiões, possa compreender quais são as características, tá certo? Eu vou voltar lá para Zona da Mata. Faixa litorânea leste de clima mais úmido, olha só, e abriga a maior parte das capitais nordestinas. Dessa descrição dessa região aqui, você já pode sublinhar aquilo que você considera importante como característica dessa subdivisão. O agreste, quais são as características? Faixa de transição, está no meio entre a zona da mata mais úmida e o sertão mais seco, apresentando dessa forma a característica dessas duas sub-regiões. Ou seja, o agreste, ele toma para si característica dessas duas regiões, tanto da zona da mata como do sertão. E o sertão? Porção interiorana, já está adentrando o interior da região Nordeste, que tem como principais características o clima semiárido. Olha só, clima semiárido. E a formação vegetal é a caatinga, que mais se destaca dentro do sertão. E o meio norte? Olha só o meio norte do Nordeste, vamos dizer assim. Faixa de transição entre o sertão e a formação da floresta amazônica no norte, na região norte. Ou seja, essa subdivisão ela existe por conta das diferenças dos aspectos naturais, dos aspectos populacionais e dos aspectos econômicos. Essa subdivisão foi necessária por conta dessas características. Embora esteja numa mesma região, na região Nordeste, mas elas têm suas especificidades. Por isso, houve a necessidade dessa subdivisão. A seca no Nordeste. A seca no Nordeste é um tema muito polêmico. Por que polêmico? Porque há anos e anos, esse mesmo tema, ele sustenta, entre aspas, um grupo de políticos que se elegem por conta da seca do Nordeste. Quase que incoerente, mas infelizmente há até quem diga, entre aspas, fale sobre a indústria da seca do Nordeste, por conta de várias coisas que acontecem nos âmbitos políticos. Mas vamos lá para o texto. Em grande parte do interior do Nordeste, especialmente o sertão, as chuvas ocorrem concentradas entre os meses de dezembro e abril. Nos meses em que há pouca ou nenhuma chuva, ocorre a estiagem, também chamada seca, que afeta a vida da população e modifica as paisagens. Ou seja, há um determinado período para que a chuva aconteça com mais frequência, são os meses de dezembro a abril, porém, fora desse período, há um momento de estiagem, há um período muito grande, muito prolongado de seca. E isso vai transformar a vida das pessoas e as paisagens naturais. Mexe tanto com o setor econômico, como as diversidades naturais, e até mesmo afeta na vida da população, pois a população do Nordeste ela vai se adequando quando essa estiagem é maior ou menor. A população já está, vamos dizer, entre aspas, acostumada a procurar amenizar os prejuízos desse período de seca quando é prolongado. Nos períodos de seca prolongada, ocorre a perda das lavouras e dos animais. Por esse motivo, muitas pessoas que vivem no sertão migram principalmente para as cidades grandes do litoral nordestino. Nessas cidades maiores, há mais oportunidade de trabalho e renda para as famílias. Muitos nordestinos também
migram para outras partes do país. E é interessante que nesses períodos de seca prolongada, o que acontece? Acontece que as pessoas, por perder as suas plantações, por ver os seus animais morrerem, elas saem das suas cidades e elas vão para o litoral, para as grandes capitais do litoral brasileiro. Quando isso acontece, há um êxodo rural. Um grupo de pessoas que estava vivendo lá no campo, lá no interior, saem do interior e se deslocam para as grandes capitais nordestinas. Isso provoca esse êxodo, e quando isso acontece, a grande maioria não retorna novamente quando volta a chuva. Infelizmente, por diversidades ou por motivos outros, a maioria dessas pessoas que se deslocam do interior para os centros, para os grandes centros, para as grandes capitais, elas acabam se estabelecendo nessas regiões, com as condições que lhes são possíveis, mas a maioria delas permanecem trabalhando nas grandes capitais. Entre as medidas tomadas para combater o efeito da seca no sertão está a construção de açudes, represas que armazenam a água das chuvas. A água represada nesses locais favorece a prática da pesca e abastece, ainda que de maneira insuficiente, as populações para o uso doméstico e para o cultivo de lavouras e criações de animais. No entanto, em ocasiões de seca mais intensa, os açudes também secam, dificultando ainda mais a vida das pessoas. E essas são medidas paliativas, no sentido de que amenize o sofrimento das pessoas que moram nessas áreas de seca, onde acontecem as secas prolongadas. Mas o que deveria ser implementação de políticas públicas para que, mesmo quando essa seca fosse prolongada, a população local ela tivesse como sobreviver. Mas para isso é necessário que haja políticas públicas que possam alcançar essas pessoas. Havendo essas políticas públicas, essas pessoas não terão necessidade, por exemplo, de se deslocar do local onde ela mora, do campo para a cidade, porque elas poderão viver lá no campo se políticas públicas fossem implementadas dentro do sertão do Brasil, do sertão nordestino. E essas dificuldades, elas, infelizmente, a maioria acontecem todos os anos. É comum vermos nos noticiários carros-pipas abastecendo essas regiões ou determinadas áreas. Então, vamos lá. A construção de cisterna é uma alternativa para a população. Nas moradias que possuem esse reservatório, armazena-se água das chuvas para abastecer os moradores na época da seca. No entanto, nem todas as pessoas contam com cisterna em seus quintais. É verdade, as cisternas também é uma medida paliativa para a questão da seca. Porém, as cisternas, elas não têm o custo delas não permite que a maioria da população dessas áreas tenham uma cisterna em casa, por conta do custo e até por conta também da falta de informação das pessoas que moram nessas áreas. Daí a necessidade de haver políticas públicas que possam privilegiar as necessidades dessa população que sofre com as secas prolongadas. Então, agora nós vamos tratar da população da região Nordeste, ok? População. Como é a formação dessa população? Vamos ver e estudar como essa população está distribuída dentro da região Nordeste e também nas sub-regiões. Os 50 milhões de habitantes do Nordeste encontram-se distribuídos de maneira desigual pelo território. Explicando de maneira desigual pelo território da região Nordeste. Por que desigual? Porque uma grande massa está naquela faixa litorânea, nas grandes capitais, enquanto que uma minoria está no interior do Nordeste. Isso nós vamos saber por quê.
A população concentra-se em cidades próximas ao litoral, nas sub-regiões da Zona da Mata e do Agreste. Lembra da subdivisão? Observe o mapa a seguir, como está distribuída a população da região Nordeste. Então, nós vemos aqui um mapa. Nessa região, gente, olha, onde é mais escuro aqui, ó, está mais concentrado, são nessas áreas que moram a maioria das pessoas. E aí, por isso que ela está distribuída de maneira desigual. Você observa uma concentração bem grande aqui em toda a faixa litorânea, mas no interior já diminui bastante o número dessa população desses locais. Ok, turma? Um dos motivos dessa desigualdade irregular deve-se à ocupação inicial do território nacional. Como sabemos, os portugueses, ao chegar no território do Brasil, eles vêm pelo litoral nordestino. E aí já vai mudando, já vai se construindo aí uma forma de ocupação bem do início da construção, geograficamente falando, desse território. Algumas das primeiras vilas do país foram formadas no litoral nordestino. Ao longo do tempo, algumas delas cresceram muito, dando origem às grandes cidades. Atualmente, várias dessas cidades atraem uma grande quantidade de pessoas por fornecerem melhores condições de vida e do trabalho que muitas cidades do interior. Ou seja, essas pessoas se deslocam do campo para a cidade em busca de vamos dizer assim, em busca de qualidade de vida, de melhores condições de vida, de poder favorecer, possibilitar a sua família, habitação, saúde, transporte, lazer, educação, segurança. São itens que as pessoas saem do campo em busca de buscar esses itens, ter condições de sustentar as suas famílias, de possibilitar às suas famílias há um mínimo de dignidade para se viver. Daí um fator que é enfático por conta desse êxodo rural, das pessoas saírem do campo e ir para a cidade. Por outro lado, esse intenso fluxo de pessoas para o litoral causou o crescimento rápido e desorganizado dessas grandes cidades do Nordeste, tendo como consequência, por exemplo, a falta de emprego e habitação para atender à demanda da população. Ou seja, ao se deslocar do campo para a cidade, vamos gerar um outro problema, ou outros problemas. Vai haver vamos dizer assim, concentração populacional, onde as necessidades antes elas já não estavam sendo, vamos dizer assim, privilegiada, e com o número da população aumentando, tudo vai ficar mais difícil. O número de emprego, a questão da segurança, da habitação, da saúde, da educação, porque antes eu tinha um número X de pessoas morando em determinadas cidades. Agora eu tenho um número potencializado vezes 2, por conta de que no campo essas pessoas não têm como mais buscar segurança, trabalho, educação, saúde, lazer. E essas pessoas saem do campo e elas vão morar na cidade. Daí o surgimento das vilas, das favelas, do surgimento de construções de moradia em locais que não é permitido. E aí, infelizmente, gera outros problemas e outros problemas. Então, vamos lá. Como consequência, por exemplo, a falta de emprego, olha só, habitação para atender a demanda da população, daí o surgimento das vilas e das favelas, pessoas que vão morar nas encostas do morro, mesmo sabendo dos perigos que podem causar para a sua própria vida. Por isso, nessa cidade é crescente a construção de moradias em locais inadequados, assim como a quantidade de pessoas desempregadas ou realizando trabalho informal. Há um número muito grande realmente de pessoas em trabalho informal. Professora, e o que é trabalho informal? É todo e qualquer trabalho onde você não tem a seguridade que exige dos direitos trabalhistas. Ou seja, são aquelas pessoas que trabalham por conta própria, sem carteira assinada.
há sim um aumento considerável desse tipo de profissional dentro de toda a região Nordeste. Mas, infelizmente, por conta do contexto que nós estamos vivendo, esse número de pessoas realizando trabalho informal cresceu exorbitadamente. E, para piorar a situação, a população, o tempo todo, ela vem fazendo esse fluxo, campo-cidade, campo-cidade. E quando isso, as suas necessidades não são atingidas, não são, vamos dizer, não são efetivadas, essas pessoas vão acabando se aglomerando em outros lugares, em lugares que muitas vezes não é permitida a construção de casa. Daí as tragédias que acontecem por conta desse número da população estar crescendo por demais. Atividades econômicas. Quais são as atividades econômicas do Nordeste? Uma primeira, não é muito significativa, é a agropecuária, que é desenvolvida em quase toda a região Nordeste. No sertão, a agricultura tem apresentado significativo crescimento, em razão principalmente de novas técnicas agrícolas, ao plantio de gêneros que melhor se adaptam ao clima da região e do uso de sistema de irrigação. E é importante, gente, que mesmo havendo secas prolongadas, há lugares que agricultores eles buscam, vamos dizer, implementos, eles buscam conhecer o solo e eles ainda conseguem ter uma colheita boa, mesmo em locais que há uma seca prolongada. Isso é muito interessante. O nordestino é extremamente trabalhador. Isso aqui é verdade dizer. Então, vamos lá. Destacam-se a produção de fruta, como melão, manga, uva, além da criação de animais, como caprinos e ovinos. As principais produtoras de fruta da região são os municípios de Juazeiro, na Bahia, e Petrolina, em Pernambuco. No setor industrial, destaque é o polo de Camaçari, na Bahia, onde estão instaladas refinarias de petróleo, indústrias químicas e de automóveis. Além disso, as indústrias têxteis estão presentes em muitos municípios nordestinos, melhorando as condições de trabalho e renda da população. As praias, que são lindas, são também ela potencializa uma área da atividade econômica que é o turismo. E quanto mais a nossa região ela é cuidada, quanto mais ela é valorizada, não só pelas autoridades, pelos governantes, mas por nós nordestinos, quanto mais nós cuidarmos daquilo que é nosso, no sentido de cuidar das nossas praias, das pessoas que moram por ali, nós vamos conseguir reverter toda a situação de pobreza e de miséria. Mas isso requer um trabalho conjunto, população e governo. Por quê? Porque isso vai potencializar, mostrar o melhor de cada região, principalmente da região Nordeste. Quando cuidamos do nosso lugar, quando temos o sentimento de pertença, nós cuidamos disso com mais apreço, com mais força, com mais vontade. Então, as atividades econômicas do Nordeste são agropecuária, o setor industrial também e turismo, não é? Criação de animais. Todas essas atividades fazem com que o Nordeste produza riqueza, melhore as condições de vida das pessoas, que essas pessoas possam, vamos dizer assim, viver dentro da região Nordeste com facilidades, por assim dizer, vivendo o seu melhor, porque o nosso território, porque o Nordeste também produz grandes riquezas. Então, meus queridos, essa foi a nossa aula de geografia. Eu espero que vocês possam fazer as atividades que estão sendo propostas no nosso roteiro. Tenhamos todos um ótimo dia e um belíssimo final de semana e até a próxima. Beijo, meus amores! Mua!